Olá, este é o laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e agora nós vamos dar início a mais uma aula de Direito Administrativo. E a aula de hoje a gente vai falar sobre agentes públicos, exatamente, tema específico, bacana, pontual do Direito Administrativo e também do Direito Constitucional. A gente conversa um pouquinho hoje sobre o que são os agentes públicos, quem são eles, para que eles servem, agentes públicos, né? Existe uma classificaçãozinha sobre agentes públicos que sempre cai em prova. E a gente vê isso na aula de hoje em detalhes. Belezinha? Vamos lá? Vamos dar uma analisada, vamos estudar agentes públicos, elemento físico da administração pública. Que coisa louca é essa, Rodrigo? Elemento físico da administração pública. Estou falando do ser humano, estou falando da pessoa, estou falando daquele que carrega o piano, exatamente, daquele que carrega o piano. O servidor público. O deputado, cabeça, está errado, o deputado carrega piano, cabeça, pois é, né? Vamos pular o deputado, o senador, né? O vereador, o governador, porque esses não carregam piano. Quem carrega piano é servidor. Mas olha só, quando a gente fala de agentes públicos, a gente também está falando de senadores, deputados, vereadores, prefeitos, juízes, magistrados, conselheiros de tribunais de contas, ministros e por aí vai, tá? Não é só o servidor público, a gente também fala do empregado público, tá vendo? Diversas expressões diferentes, é porque agente público engloba tudo isso e a gente vê agorinha. A expressão agente público tem sentido amplo, então é muito possível que na sua prova o examinador se refira a um senador da República como agente público. Pode ser que ele se refira a um professor do ensino primário como agente público, pode ser que ele se refira a um guarda de trânsito como agente público, um magistrado como agente público. Toda e qualquer pessoa que exerça alguma função pública, que possua algum tipo de vínculo com o poder público, essa pessoa será classificada de forma genérica, de forma ampla, como agente público. Lembra quando a gente falou sobre administração pública direta e indireta, que eu falei para vocês que órgão é um conceito genérico que engloba tanto a administração direta como a indireta, como autarquias e fundações? Então, a ideia da palavra órgão dentro do direito administrativo dá esse conceito, esse sentido abrangente, esse conceito, esse sentido amplo. Com agente público é a mesma coisa. É um gênero, o agente público, e dentro desse gênero eu tenho algumas espécies, que são os agentes políticos, os servidores públicos, os empregados públicos, e por aí vai. Então, eu posso tratar como agente público toda e qualquer pessoa que a qualquer título execute uma função pública como agente do Estado. A ideia de função pública é primordial para a gente entender o que é um agente público. E aí eu te chamo a atenção para o seguinte: eu estou falando de função pública, não estou falando de emprego público nem de cargo público. Quer ver? Deixa eu te mostrar por que é assim. Quando a gente fala em atividade da administração pública, olha lá, atividade da administração pública. Quando a gente fala isso, eu tenho que pensar basicamente em duas coisas. Eu tenho que pensar numa pessoa, e tenho que pensar em uma atividade. Esta pessoa eu vou chamar de agente público. E essa atividade, eu posso chamar isso aqui de uma competência. Ou uma atribuição. Competência ou atribuição. Quando eu tenho uma pessoa mais uma atividade administrativa, ou seja, eu tenho um agente público dotado de competência ou de atribuição, eu acabo realizando um serviço público. Eu tenho a figura do Estado,
Vamos fazer diferente, vamos jogar mais para cima, né? Eu tenho a figura do Estado, a figura da pessoa, né? Olha só, eu tenho um serviço público. E nesse serviço público eu tenho a figura do Estado como poder público, né? Como poder público, tem a figura do agente e tem a figura da atividade. Com isso, eu posso pensar no seguinte: qualquer atividade pública exige um ser humano e uma atividade pública. Beleza? Eu preciso disso aqui. Qualquer serviço público, qualquer atividade pública exige a presença do Estado, exige a presença de um agente e exige ali uma atividade a ser desenvolvida, uma competência, uma atribuição. Até aí, tá sussa, tá tranquilos. Isso aqui a gente chama de trilogia da administração pública. Trilogia da administração pública. Estado, agente e função. Eu preciso desse tripé para dizer que eu tenho uma atividade pública. Agora, olha só o interessante. Com base nessa informação, nesse conhecimento, vou te perguntar o seguinte. Sempre vou precisar de cargo público ou de emprego público? Essa é a pergunta. Para ter uma trilogia dessa aqui, para ter uma atividade da administração pública desenvolvida, sempre é preciso cargo ou emprego? Essa é uma pergunta extremamente importante, porque ela vai te comprovar uma outra situação, que tem tudo a ver com a classificação de agentes públicos da aula de hoje. Então a questão é, para ter uma trilogia dessa aqui, para eu ter atividade de Estado, agente e atividade, sempre vai ser preciso um cargo público ou um emprego público. E aí, o que você me diz? Ô, cabeça, vai precisar, porque eu vou precisar estar no cargo. E aí, bonitona, o que você acha? Ai, cabeça, acho que não, porque afinal de contas existem situações em que só existe a atividade, só a função, e não tem necessidade de cargo ou emprego. Ai, que coisa linda, isso aí, muito bem. Existem situações em que você não precisa do cargo público, ou a gente desenvolve apenas uma função pública, ele não está investido no cargo público. Então, nem sempre é preciso cargo ou emprego público para desenvolver essa trilogia aqui. Nem sempre é necessário cargo ou emprego público para desenvolver essa trilogia. Eu posso desenvolver uma atividade administrativa, uma atividade de serviço público, sem a necessidade de estar vinculado a um cargo efetivo, ou a um cargo comissionado, ou a um emprego público, por exemplo, de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública. Não é necessário. O normal, digamos assim, a regra é que nós tenhamos um agente investido num cargo público ou em um emprego público, dotado de competência ou atribuição para desenvolver certa atividade, né? Então eu tenho Estado, agente e a função. E geralmente quando eu falo de agente, a regra, o normal é que o agente esteja vinculado a um cargo. Mas aí sempre aparece em prova esse questionamento aqui, sempre. Toda atividade administrativa exige um cargo público? Toda atividade administrativa exige um emprego público? Não. Esse é o ponto fundamental da aula de hoje, porque é com base nisso que a gente acaba classificando os agentes públicos, porque existem agentes públicos que nós vamos ver na aula de hoje que não ocupam um cargo público, que não ocupam um emprego público e apenas têm uma função pública. Então, quando a gente fala em atividade
administrativa, quando a gente fala em atividade administrativa, eu posso pensar no seguinte: uma função mais o emprego público. Ou eu posso pensar em uma função mais um cargo público. Ou então eu posso pensar em apenas uma função pública. Essas três situações aparecem para nós. Quando a gente fala em atividade administrativa, quando a gente fala em serviços públicos, quando a gente fala em algum movimento, em alguma ação do Estado, eu estou falando em atividade administrativa, que ela sempre vai ter uma função, eventualmente vai ter um emprego público, eventualmente vai ter um cargo público, ou eventualmente só terá uma função pública. O que é essa função aqui? Essa função a gente chama de competência. Competência ou atribuição. Competência ou atribuição. Competência ou atribuição. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Quando a gente fala em atividade administrativa, então eu posso ainda vincular aqui a presença do Estado de forma genérica. Quando eu falo Estado, aqui não estou falando do Estado de Mato Grosso, estou falando do Estado, do poder público de forma geral. Pode ser a União, Estados, municípios e DF. E aqui embaixo, o que a gente tem? O agente público. O agente público ele é indispensável para qualquer atividade administrativa. O agente público é indispensável para qualquer tipo de atividade administrativa. O fato é que nem atividade administrativa exige emprego ou cargo público, nem toda, porque boa parte delas eu posso apenas exercer com uma função pública. O que quer dizer exercer uma atividade administrativa apenas com uma função pública? Quer dizer que eu não sou servidor concursado, quer dizer que eu não sou servidor comissionado, quer dizer que eu não sou empregado público. Ou seja, o meu vínculo com o Estado é muito tênue, mas eu desenvolvo uma atividade administrativa. Vou te dar um exemplo bem simples, bem simples. Talvez você, meu amigão, já tenha praticado alguma atividade administrativa como agente público do Estado no exercício de uma função pública. Cabeça, nunca fiz isso. Quer ver? Para e pensa. Você já prestou serviço eleitoral? O serviço eleitoral já foi lá ser mesário, presidente de mesa e tal. Cabeça, já assim, muito bom. Fico o dia inteiro lá, passando calor, né? Esse serviço mesmo, bacana. Olha só, tinha presença do Estado? Sim, tinha presença do Estado. Afinal de contas, é uma eleição, o Estado está lá promovendo o exercício da democracia. Tinha agente público? Tinha. Quem era o agente público? Você. Você era o mesário, você era o primeiro secretário, você era o cara que dava o cara crachá lá na porta, né? Então, você era o agente público. Mas e aí? Você ocupava um cargo público, um emprego público? Negativo. Ocupava um cargo público? Negativo. Você apenas exercia uma função pública para a qual foi convocado, sem direito à remuneração, e sem estar investido em um cargo público. Mas durante aquele período de tempo, de algumas horas, você foi agente público. Durante esse período de algumas horas, você agiu em nome do Estado. Isso é bacana, porque você tem aí a figura do agente público da forma mais simples, da forma mais tranquila possível. Você tem um agente público sem concurso, sem teste seletivo, você tem um agente público sem comprovação de quaisquer condições ou requisitos legais que um servidor público para ocupar um cargo teria que comprovar.
Então, diante disso, o que nós temos aqui? A certeza de que nem toda atividade administrativa exige cargo ou emprego. E isso tudo tem a ver com a classificação dos agentes públicos que a gente está trabalhando na aula de hoje. A classificação dos agentes públicos leva muito em consideração esse esqueminha aqui. Cargo público mais função. Cargo público, ou melhor, função, né, mais emprego público. Ou apenas função pública. Função pública, ou apenas função pública. E são várias as situações em que eu não tenho emprego, não tenho cargo, mas exerço função pública. Quer outra? Cartorário. Já foi em cartório reconhecer firma, autenticar documento, fazer escritura, procuração. Então, inventário. Então, cartorário. Não é emprego público, não é cargo público e eles desempenham uma função pública. Executam uma atividade administrativa. Então, eu tenho de um lado o agente público, do outro lado a presença do Estado. Ou a trilogia aqui, ó. Estado, atividade, agente. Estado, atividade, agente. A nossa aula de hoje está vinculada aqui, ó. No agente público, na classificação. É como se fosse uma teoria geral sobre os agentes públicos, né? Quem são eles, onde moram, o que comem, né? Onde vivem, como eles se reproduzem. Tem um programa na TV que fala todas essas perguntas. Então, tá aqui, ó, agente público, né? É uma classe de trabalhadores muito mal falada. Não sei por que você quer ser agente público. Ô, cabeça, é mal falada? Uai. Qual que é a história que você escuta? O funcionário público não trabalha. Quando falam isso para mim, eu mando ele tomar naquele nariz, né? Eu fico muito feliz quando alguém chega e fala para mim que funcionário público não trabalha. Por que eu fico tão feliz? Primeiro que a expressão funcionário público é uma expressão antiquada, inadequada, tecnicamente incorreta, né? Só os ignorantes que vão usar essa informação. Ô, cabeça, não me chama de ignorante. Ignorante é aquele que não tem informação. Por isso você está estudando aqui no laccursos.com.br, para você ter informação, cabeçudo. Não estou te xingando. Ignorante, eu sou ignorante em um monte de coisa. Vamos falar de mecânica de veículos, eu sou um tapado, ou ignorante, porque eu não tenho informação nenhuma. A única informação que eu tenho é coloca a chave, gira, engata a primeira e vai embora. Só isso. Se passar disso, filho, já era. Isso é ignorância, né? E a ignorância, ela tem que ser sanada. No nosso caso, ela é sanada o quê? Com aula, com estudo. A gente se prepara, estuda e chega na prova afiado, né? E aí dá resultado sempre positivo. Então, quando falam para mim que funcionário público não trabalha, eu fico indignado. Por que eu fico indignado? Primeiro que funcionário público é uma expressão completamente inadequada, ela não existe mais, ela não presta, isso é resquício da ditadura militar brasileira, Constituição de 1967, coisa muito antiga, tá? E a segunda coisa é que a gente trabalha para besteira. Minha mãe falava para mim quando eu era molequinho, você tem que ser funcionário público. Eu tinha 4, 5 anos de idade, minha mãe já azucrinava meu ouvido me falando que eu tinha que ser funcionário público. Por que ela falava isso? Porque ela falava que funcionário público ganha muito bem e não faz nada. Minha mãe me enganou. Mentiu para mim, ela mentiu. O trabalho feito um cavalo. Eu tenho trabalhado até nos domingos ultimamente. Até nos domingos eu tenho trabalhado. Quem acha que servidor público não faz nada tem que mudar os seus conceitos, porque está muito atrapalhado nesses conceitos. Agente público é o cara que faz a máquina administrativa andar. Se não fosse agente público, o Estado não funcionaria, não existiria. Nenhuma atividade pública seria desenvolvida, porque o Estado é uma figura inerte. Sem o agente público, o Estado não faz absolutamente nada. Não troca uma lâmpada de poste que queimou.
não faz um curativo no doente que está no hospital. Sem agente público, nem impostos são arrecadados. Essa parte é boa, né? Nem impostos ser arrecadado ia ser uma delícia, né? Beleza? Tranquilos? Sussa? Por isso que a gente traz uma ideia, um conceito genérico, básico, de que agente público é aquele que a qualquer título executa uma função pública. Por que a qualquer título? Porque pode ser precário. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande aula! Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para a Universidade Federal do Ceará 2016, edital publicado? Então acesse o nosso site laconcurso.com.br e você vai ter um curso aí fantástico que vai te ajudar na sua preparação. Só mais um recado. Tá vendo o material dessa aula que você acabou de assistir? É só você clicar aqui embaixo e lá no site fazer o download gratuitamente do material de apoio. Um forte abraço, espero você. Tchau, tchau.